Oi, gente, eu sou a Júlia Curan. Tô aqui mais uma semana para dividir com vocês tendências. Dessa vez, hoje a gente vai falar sobre o quarto em específico. Para quem não viu os outros vídeos, esse é um projeto incrível entre nós, WGSN e time Guararapes, para falar sobre os espaços do futuro. Antes de entrar nas tendências do quarto, a gente vai apresentar, como em todos os outros capítulos, a gente fala de 3 tendências e eu trago alguns tópicos para cada uma delas. E antes de entrar nisso, eu vou contar brevemente quais são essas tendências e aí a gente se aprofunda mais em detalhes em cada uma delas. A primeira tendência fala sobre a ideia de estar livre de conexões, então de você realmente desconectar desse mundo online quando você entra no quarto, né, criando aí rituais para o sono. A segunda vai falar sobre os materiais inteligentes, então desde materiais que bloqueiam, que ajudam no bloqueio de ruídos ou no bloqueio de luz mesmo. E o terceiro tópico, a terceira tendência é em relação à tecnologia do sono, né? Então, materiais e inovações tecnológicas que nos auxiliam no momento do sono, né? Tanto para ter um sono mais profundo, quanto para a gente ter um sono mais tranquilo também. E aí, vamos lá, então, começando com a primeira tendência, a gente vai falar sobre a ideia de ser livre de conexões, né? A gente entende que cresce cada vez mais o aumento pela valorização dos momentos offline. Hoje fala-se muito sobre o detox digital, né? Que é justamente você se desconectar das redes sociais, né, das plataformas digitais, por exemplo. E nesse contexto, o analógico ele entra em voga como um mecanismo de defesa, né, aos milhares de estímulos que a gente sofre diariamente. A gente vê, por exemplo, nessa tendência livre de conexões, a ideia da volta e do retorno de práticas mais antigas, como macramê, crochê, artesanato, isso sendo reincorporado na rotina, né? E também vemos, por exemplo, a busca desde óleos essenciais, aromatizadores, umidificadores de ambiente, né? A gente tem visto esse movimento sendo muito acelerado nessa ideia de trazer um bem-estar para dentro do quarto. E aí, quais são os tópicos que a gente avaliou dentro dessa tendência livre de conexões? O primeiro deles é a ideia de trazer, como eu já falei, até me antecipei, o bem-estar para dentro do quarto. Então a gente vê, por exemplo, que a gente falou no último vídeo sobre a ideia do armazenamento para tornar os espaços multifuncionais, e o armazenamento inteligente ele entra também aqui nesse tópico do quarto, né, quando ele representa, na verdade, uma oportunidade para a gente pensar como os consumidores começam também a organizar e reorganizar os seus eletrônicos, né, seus produtos dentro desse ambiente do quarto. A gente vê aqui, então, soluções desde maneiras mais convenientes de arrumar e ocultar itens do quarto, né, e tornar esse armazenamento mais simples. Então, desde soluções que consigam reunir os acessórios de cabeceira, né, então a gente vê que isso é super importante aqui. Os consumidores, muitas pessoas estão removendo a tecnologia e essa ideia de estar conectado na hora de dormir, justamente para reduzir também a ideia da luz azul, né, que perturba o sono, que é essa luz que vem dos dispositivos móveis, por exemplo. E a gente vê, quando a gente fala de armazenamento aqui, gavetas de mesa de cabeceira que acomodam, por exemplo, cabos de carregamento ou almofadas de carregamento sem fio, né, que permitem que os consumidores carreguem o telefone enquanto ele está lá escondido de alguma forma, né, eliminando essa tentação de toda hora recorrer ao aparelho, ver e-mail ou entrar nas redes sociais, né. Então, essa ideia do bem-estar, a gente vê soluções aí tanto de armazenamento para a gente realmente se desconectar e deixar aquilo para o dia seguinte, né? Quanto essa ideia de você trazer almofadas de carregamento sem fio, que eu falei, então de você permitir que as pessoas mantenham esses dispositivos escondidos para trazer o bem-estar para aquele momento do sono. Um segundo tópico dentro da tendência de livre de conexões é a ideia do despertar e da iluminação que a gente tem dentro do quarto, né?
A iluminação responsiva, ela é uma oportunidade crescente dentro do universo de design para ajudar a preparar o corpo para dormir, inclusive mudar a sua temperatura, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, lâmpadas polivalentes que se dobram para um ambiente de trabalho ou para uma configuração noturna, soluções de iluminação responsiva que alteram a qualidade da luz e da cor ao longo do dia, né? Para acompanhar, por exemplo, nossos ritmos circadianos naturais que o nosso corpo tem. Então, por exemplo, para ajudar a gente a se manter energizado pela manhã e mais calmo à noite, né? A gente vê as lâmpadas de mesa se converterem, por exemplo, em uma luz noturna mais tranquila, difusores de ar que também servem como luminária, né? A gente vê também muito desses produtos duplos, então difusores elétricos que têm esse foco na aromaterapia também e na respiração, né? E em relação ao despertar, né? A gente falou bastante da iluminação, mas em relação ao despertar, a gente vê, por exemplo, um crescimento de despertadores simples que são projetados para evitar o uso do smartphone, né? Para definir um alarme, por exemplo. Então, dispositivos que além de alarme, também tem uma série de recursos calmantes, que tem essa ideia da luz noturna, ou meditações guiadas, né? Então, retomando o que a gente chamava, né? Que a gente tinha lá atrás, o velho despertador, entrando de volta para a gente não depender do celular, né, do smartphone para acordar. E ainda dentro desse universo de bem-estar aqui, muito desconectado, né, às tecnologias nesse momento de sono, a gente vê uma ascensão também de materiais e estímulos que nos auxiliam a dormir melhor, vamos dizer, né? Então, desde uma estética orgânica, minimalista, né, para os quartos, então, matérias-primas e fibras naturais, essa ideia de você se conectar com o mundo natural, né? Então, de madeiras não tratadas, essa ideia de trazer o macio, né, de texturas macias, tudo isso para remeter ao conceito de bem-estar. E também de estímulos, a gente vê os aromas naturais, como a gente já dividiu com vocês, né? Então, você trazer soluções e pensar em soluções que tragam e proporcionem essa ideia de trazer os aromas naturais para o momento do sono. Vamos lá, nossa segunda tendência fala aqui dos materiais inteligentes. Então, com mais tempo em casa, os consumidores eles começam a procurar por opções de materiais que, além de serem bonitos esteticamente, né, eles sejam também funcionais. Então, o uso da tecnologia, desde tecidos em cortinas, lençóis, isso entra muito em destaque. E conforme cada vez mais as pessoas também direcionam sua atenção para um bem-estar que esteja ligado também à saudabilidade, né? A gente vê aqui também produtos têxteis com propriedades anti-inflamatórias, higiênicas, controladoras de som, luz, né? Ganhando espaço e trazendo aí soluções para essa demanda emergente aí de segurança e conforto. Dito isso, a gente vai falar também de 3 tópicos aqui. O primeiro, dentro de materiais inteligentes, é a ideia da limpeza. Então, manter-se limpo é uma prioridade fundamental. Isso se acelerou com a pandemia. Como várias tendências que a gente tem dividido aqui com vocês, a gente entende que muitas delas são aceleradas nesse processo, nesse momento de crise. Já falei disso em outros vídeos também. Então, a limpeza, ela vem como uma necessidade fundamental para a gente pensar em materiais, né? Desde materiais que sejam adequados para a pele, né? Hipoalergênicos, ecológicos, com propriedades respiráveis, etc. A gente tem visto, por exemplo, lençóis com infusões, né, de cobre, colchões com espuma viscoelástica. É comprovado que isso tem e carrega propriedades antibacterianas, mantém também a ideia de quem está usando aquilo se torna mais resfriado de alguma forma, né? A tecnologia, por exemplo, de óxido de zinco, que também oferece uma propriedade higiênica, antiodor, anti-inflamatória, né? Ainda dentro de higiene, outro movimento interessante é o da desinfecção. Então, a gente viu, por exemplo, nesse ano na CES, né, que é a maior feira de eletrônicos do mundo,
cases, por exemplo, que surgem para higienizar dispositivos eletrônicos, né, usando, por exemplo, luz UVC, que é uma radiação que é conhecida por ser desinfetante, né, eliminando vírus e bactérias, com portas de USB para você carregar esse processo, né. Então, são soluções de limpeza que muitas vezes são rápidas, né? Essa solução específica, esse exemplo que a gente viu na CES, ela traz como se fosse uma capinha, né? Esse case, e você deixa o aparelho lá 10 minutos e isso enfim, o aparelho é limpo, né? Através dessa tecnologia da luz UVC. A gente vê isso também em lâmpadas de esterilização, isso entrando também para o quarto, né? Então, lâmpada de esterilização, por exemplo, com uma bandeja onde você consegue colocar seus pertences, né? Telefone, chave, o celular, né? E aí a gente pressiona, por exemplo, uma tampa para ativar esse processo de esterilização por luz ultravioleta, né? Então, isso é 1 minuto. Isso também está sendo incorporado para o ambiente do quarto, que é um espaço onde a gente se preocupa muito com higiene, agora mais do que nunca, né? O segundo tópico dentro dos materiais inteligentes fala sobre luz e temperatura. Então, embora, obviamente, a luz natural ela traga muitos benefícios para a felicidade, né, para o nosso bem-estar como um todo, é super importante a gente conseguir excluir o mundo de fora, né, tanto física quanto psicologicamente, para ter uma noite de sono tranquila, por exemplo. Então, a gente vê projetos arquitetônicos, projetos de interiores que permitem que as pessoas controlem essa luz natural enquanto elas aproveitam, né, os benefícios da escuridão, né, no seu sono. Então, a gente vê aqui têxteis inteligentes para essa noite de sono saudável. Então, tecidos com bloqueio acústico, cortinas que ajudam a regular a temperatura e bem como a luz, né? Resultando nesse ambiente consistente que faça com que as pessoas consigam ter um descanso ininterrupto. A gente vê também aqui cortinas opacas, persianas, cortinas que crescem em importância em relação a esses benefícios, né? Então, a gente vê, por exemplo, soluções tecnológicas como camadas de alumínio ultra fino que reduzem os custos, por exemplo, o aquecimento e refrigeração em casa, né, ou nos escritórios. Então, a gente vê que começam a surgir soluções assim, também pensando na ideia do aquecimento e refrigeração. O último tópico aqui de materiais inteligentes fala sobre o conforto. Então, o conforto ele continua sendo essencial para as pessoas, né? E para o espaço da casa. Acho que é a primeira. Muitas pessoas têm o conforto como a primeira associação quando a gente pensa na nossa casa. E a gente vê que a gente tem, na verdade, encontrado, por exemplo, um boom desde estofados, acolchoados, né, para adicionar, por exemplo, volume e conforto para os produtos do dia a dia dentro do espaço do quarto, né? Então, essa ideia do toque suave, do conforto e do volume, né, dos produtos, das colchas, enfim, dos produtos que a gente tem, das almofadas, etc. Isso faz com que a gente estimule o nosso tato, né? E isso também é uma forma da gente relaxar. Até falando do primeiro tópico, né, que a gente apresentou a ideia de ser livre de conexões, esses materiais também fofinhos, gostosos, eles sempre presentes no quarto, mas agora eles também contribuem aí para a gente conseguir manter esse ambiente super confortável, né, e de desconexão. Queria até dividir com vocês, a gente conversando com o time Guararapes e falando sobre essa tendência dos materiais inteligentes. Eles dividiram conosco uma tecnologia super interessante, que é o Nanox Clean. Todas as linhas de MDF da Guararapes contam com a aplicação do Nanox Clean, que é um produto que garante essa proteção antimicrobiana, né, contra germes, bactérias, micro-organismos no geral, e tornando essas superfícies, né, onde esse material e essa tecnologia está presente, livre dessas ameaças, né, desses micro-organismos, vamos dizer. É um produto super moderno, super tecnológico, ele não é tóxico. Recentemente, a Guararapes fez uma pesquisa, né, que aponta que, na verdade, esses painéis com esse elemento, com o Nanox Clean,
Eles têm, inclusive, eficácia contra o Covid e ele elimina 99,9% dos vírus de Covid em 30 minutos. Então, isso é fundamental, né? Quando a gente pensa em limpeza, a gente está falando hoje do quarto, mas isso abrange a casa como um todo e a nossa preocupação com a casa como um todo, né? Então, é super interessante, queria dividir com vocês essa tecnologia do Nanox Clean. Vamos lá, agora, enfim, nossa última tendência do dia. Então, a gente vai falar sobre a tecnologia do sono. E a tecnologia do sono, ela vem, a gente falou sobre a desconexão, né? Mas a tecnologia, ela também pode ser um elemento que nos ajuda a desconectar neste momento do sono ou do espaço do quarto, né? Então, é uma tendência que ela demarca, por exemplo, o uso de aparelhos eletrônicos que são embutidos na rotina do sono, para que, através dessa tecnologia e essa inovação de materiais, as pessoas consigam experimentar noites de sono mais profundas e revitalizantes, né? Então, desde controle de temperatura, formatos adaptáveis, ergonômicos, iluminação responsiva, serviços de voz, né? Tudo isso está ligado a esse universo da tecnologia do sono. Como sempre, eu vou trabalhar 3 tópicos aqui, a gente vai conversar sobre 3 tópicos interessantes de apontar a partir da tecnologia do sono, e o primeiro é sobre a temperatura, né? Então, as camas inteligentes, a gente tem visto que surgem aí diversas tecnologias para fazer com que a cama ganhe um novo papel também e novas funcionalidades, né? Então, elas incluem, por exemplo, recursos de tecnologia para ajudar as pessoas a criarem uma rotina na hora de dormir, né? A gente vê soluções, por exemplo, onde a temperatura é o foco. Então, tem, por exemplo, colchões inteligentes que usam sensores para medir a temperatura, a umidade, o clima, para ajustar aquilo para o seu momento de sono. Ou dispositivos que usam uma vibração para acordar as pessoas, então uma vibração suave, né? Como se fosse o despertador, mas na própria cama, embutido na própria cama. E outras empresas já criando, por exemplo, climas personalizados para quem dorme, né? Então, aquecendo, por exemplo, os pés na hora de dormir, resfriando ativamente o corpo durante a noite, né? Então, é super interessante a gente olhar para essa questão da temperatura para as camas, né? E como isso, claro, ainda é mais segmentado, isso é mais nichado, isso ainda exige um investimento alto, mas a gente está falando de tendências, né? E essa é uma tendência que a gente tem visto uma certa recorrência aí ao redor do mundo. O segundo tópico, dentro da ideia de tecnologia aqui, fala do controle da casa a partir do quarto, né? Então, a gente vê camas, por exemplo, com speakers que permitem aos usuários controlarem dispositivos domésticos, né? Através de dispositivo de voz. Então, a gente consegue configurar um ambiente noturno, né, que deixa, por exemplo, o quarto pronto para dormir, ou que faz alguma função da casa a partir do espaço do quarto, né, da gente estando dentro do quarto. E o terceiro tópico fala sobre a ideia do rastreamento, né? Então, você trazer o rastreamento do sono como uma maneira conveniente para a gente conseguir ter informações sobre como a gente está dormindo, né? Nossos padrões de sono, etc. Não só através das Fitbands, né? As pulseirinhas que acompanham aí o nosso sono e os nossos padrões ao dormir, mas também de tecnologias de rastreamento, né, que a gente vê, por exemplo, surgindo dentro do colchão, né, ou que ficam sob o colchão para uma abordagem aí, um monitoramento de respiração, de movimento corporal, de frequência cardíaca, né, então isso não só no nosso corpo, mas isso acoplado, por exemplo, a um colchão, né. E aí, dessa forma, finalizamos mais um vídeo hoje. Falamos, agora por fim, da tecnologia do sono. Tem muitas tecnologias impactando o espaço do quarto. Dos materiais inteligentes também, super tecnológicos. A gente vê isso desde cortinas, né? Ou materiais de limpeza, né? Elementos de limpeza que ajudam a manter os ambientes limpos, né? Composições que fazem com que os ambientes estejam mais limpos. E falamos da importância de se estar livre do celular ou de se estar menos conectado, né, digitalmente nesse momento de dormir. Mais um vídeo, fechamos por aqui. Semana que vem tem mais, tá, gente? A gente tem aí ainda uma série de tópicos para dividir com vocês. Semana que vem a gente vai falar sobre o banheiro,
super animada. Deixem seus comentários, dúvidas e sugestões, e a gente vai trocando por aqui. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.